Estamos já gravando, né? Então, pessoal, boa noite para vocês. Estamos dando sequência no nosso conteúdo. Esqueci o que a gente estava falando na aula passada. Quem lembra? Não? Ninguém lembra? Acho que era de futebol, né? Que a gente estava falando alguma coisa de árbitro. Era isso? Olha, vocês estão mais participativos que nunca, né? Isso, noções de arbitragem, né? Então, só para lembrar, né? Uma sistemática que visa uma celeridade na resolução dos litígios, né? Então não segue a mesma formalização do rito processual da justiça. Isso acaba tornando uma ferramenta em crescimento, né? Um segmento que pode abrir portas para contadores que gostem dessa área. E hoje daí a gente vai entrar na figura da legislação sobre a perícia. Professor, mas então a gente vai ver toda a legislação que envolve o processo pericial? Não. Toda a legislação que envolve a disciplina da profissão de perito. Por quê, professor? Qual que é a diferença? Lembrem-se que, além das normas de perícia, um perito também se envolve com inúmeras outras legislações, né? Não é verdade isso? Ou não? Então, por exemplo, se eu pegar a perícia trabalhista, o que mais que eu vou ter que entender? CLT. Seria? Não? E muitas outras leis relacionadas à área trabalhista, né? Começa pela CLT. Ah, não, eu vou para a área de contratos. Já começa a ter um problema. Pode ter contrato público, pode ter contrato privado. Ah, não, quero trabalhar com contratos públicos, professor. Mas tem que entender da lei de licitação, a lei de contratos, propriamente dita, um monte de jurisprudência em relação à tratativa desses contratos, especificamente de dívidas fazendárias. Então, assim, ele vai tendo um caminhão de legislação. Mas o que não muda em relação a essas áreas? Como um profissional tem que agir e o que acontece se ele não seguir essas normas, né? Então, a forma de atuação, ela é padrão. Então, vamos compartilhar. Então, está aqui. Falando um pouquinho dessa legislação, aí envolvendo tanto a responsabilidade civil quanto criminal do perito contador. Então, é de grande responsabilidade do profissional contábil quando ele entra para o quadro de auxiliares da justiça, né? Então, quando ele se torna auxiliar da justiça. Por isso, vamos pegar aqui, ele deve ter muito cuidado com as manifestações que ele tem em relação ao seu trabalho. E lembrando que os advogados gostam de trazer quesitos, às vezes, estranhos. Que se o perito não cuidar, ele pode cair nessas pegadinhas e falar
ou apontar, levantar informações que não eram pertinentes à sua função. Então, tem que tomar esse cuidado, porque ele pode sim ser penalizado sempre que falhar, principalmente na aplicação ética e moral e da manutenção do segredo profissional. Ética, moral? Isso tem regra? Eu fico na dúvida. Ética, moral? Não tem regra, né? Figura da ética. Então, a gente tem um código de ética para ser seguido. E a própria conduta ética em si. Eles juram não mentir? Na verdade, não chega a fazer esse juramento, tá, Lucas? Quem jura é testemunha. Isso é um pouco engraçado, né? Essa figura do juramento. Então, quem tem juramento é testemunha. O perito ele já traz na essência da sua profissão essa uma coisa que esse juramento, né? Então, a partir do momento que ele assume qualquer encargo de perito, ele já tem essa função de jamais apontar algo que seja tanto mentiroso quanto errado. Claro que mentiroso é pior, né? Errado pode ser. Já é um problema, mas algo que ele simplesmente desconhece. Já o mentiroso, a informação pensada para ser errada, ela é mais grave. Então, ele deve agir sempre com discernimento e honradez em relação ao seu trabalho, sempre prezando pela sua independência. Ou seja, ninguém vai influenciar o trabalho do perito. Jamais. Então, não ceder em nenhuma circunstância interesses daqueles que estão no litígio e nunca agir com parcialidade. Professor, mas tem casos que o pessoal tenta agir com, não com a pressão, mas tentando fazer essa pressão? Tem. Então, existem casos onde algum dos advogados das partes entram em contato com a gente, tentando vir com uma conversinha meio estranha. O que o perito tem que fazer? Ele cede ou ele permanece firme nas suas convicções? Oferecer um preço alto. Não é muito essa ideia, Lucas. Eu estava imaginando que alguém ia falar isso. Ele deve ser firme nas suas convicções, né? Não ceder a essas tentativas de interferência. Até porque a própria ética e moral preza por isso, né? É importante que a gente traga esse conceito de ética e moral, né? Esse conceito não, conceito de ética e moral dá para discutir várias aulas seguidas, mas dá para trazer um pouquinho uma noção sobre isso, né? Então, considerando a ética e a moral um elemento importante, definir o que é isso para a perícia. Então, ética, conjunto de conhecimentos objetivos extraídos da investigação do comportamento humano. Então, um exemplo aqui, a família contribui para a formação do indivíduo. A ética está relacionada ao quê?
quando a gente fala comportamento humano, social, no caso da ética profissional, comportamento aceito entre esses profissionais. E com isso, no caso aqui, em vez da família formando o indivíduo, a gente tem o quê? A profissão, ou o coletivo dos profissionais formando esse profissional contábil. E a moral é um conjunto de regras aplicadas no dia a dia e usadas continuamente por cada pessoa. Então, é algo individual. Então, forma a constituição, a construção do indivíduo durante a sua vida. Então, até curioso, uma das situações que a gente não pensa, mas todo ser humano nasce imoral? Não, amoral. E durante seu crescimento ele vai formando essa moral. Então, eu, como profissional, tenho uma conduta como correta para seguir. E o perito ele tem que seguir o melhor possível das duas. Certo? Sendo que a ética, a gente tem um balizador. Qual que é? Aonde que um profissional perito contador vai se basear para ética profissional? Nos códigos. Na verdade, no código. Que é este. Então, NBC-PG01, que é nada mais do que o código de ética do profissional contador. Então, ali a gente consegue identificar deveres, vedações e premissas e, principalmente, penalidades. Então, vamos até dar uma olhadinha nessas penalidades. Lá no item 20 a 23, o que o código prevê? Penalidades. A transgressão de preceito dessa norma constitui infração ética, sancionada segundo a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades: advertência reservada, censura reservada ou censura pública. Então, o nosso código de ética prevê apenas essas 3 punições. Certo? Professor, então não pode ser cassado? Pelo código de ética, não. Mas a gente tem mais uma relação de penalidades do profissional contábil, tá? Mas o que o pessoal cobra é isso, tá? Professor, então isso daqui é cobrado? Concurso cai. Prova do CRC cai. O pessoal que vai fazer o ENAD também cai. E hoje em dia vem cada vez sendo mais cobrado essa figura. Prova multidisciplinar? Com certeza. Mas é batata que vai ter questão de ética. Então, e na aplicação dessas sanções, a gente pode ter situações que atenuam ou agravam
essa penalidade. Então, atenuantes. Ação desenvolvida em defesa da prerrogativa profissional, ausência de punição ética anterior, prestação de serviços relevantes à contabilidade, aplicações de salvaguardas. E os agravantes, ação ou omissão que macule a imagem pública do contador, punição ética anterior já transitada em julgado, então o cara já é reincidente, e a gravidade da infração. E o contador pode requerer desagravo público ao CRC quando atingido pública ou injustamente no exercício da sua profissão. O item 20 é o que mais vocês encontram nessas provas. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Professor, mas e o restante? É importante que vocês leiam. Tem bastante detalhezinho aqui, bastante coisinha que precisa ser atento, tem que se atentar a essas figuras, mas aí foge um pouquinho da nossa disciplina. Então, no desempenho da atividade pericial, a gente tem que primar pela aplicação dessas duas qualidades. Então, é importante ressaltar que o trabalho do perito é consubstanciado no laudo pericial e não está restrito ao processo para qual foi nomeado, mas acaba implicando em beneficiar ou penalizar entes que fazem parte da sociedade. Por isso, a gente tem que manter a independência e imparcialidade, para que a gente não faça esse beneficiamento ou a penalização por uma omissão nossa, do perito contábil. E a preocupação dessa aplicação da moral e ética, a gente pode ver lá em BCPP 01, item 31. A responsabilidade ética do perito decorre de necessidades do cumprimento dos princípios éticos, em especial os estabelecidos no Código de Ética Profissional do Contabilista. Professor, mas o nome era outro, porque esse nome é anterior a 2019, tá? E é esta norma. Mas aqui indica, profissional, perito contador, deve sempre se pautar no Código de Ética para o desempenho das suas atividades. Eu fechei? Não. Inclusive, aqui, ó, apesar que aqui ele trata para todos os profissionais, pode ser de auditoria, profissional contador, profissional perito, mas a gente tem deveres com os demais colegas de profissão. E a gente tem que cuidar com isso. Então, a gente tem que prestar atenção em agir de forma que não cause prejuízo à classe, não denigra os demais profissionais, não prejudique os colegas de profissão. Isso, inclusive, entra lá na função do assistente, né? Lembram disso? Que os dois têm que sempre colaborar um com o outro. Pelo menos a ética e a moral profissional preza com que a gente colabore com o trabalho um do outro. Dúvidas sobre a ética e a moral? É um pouco vinculado não só à perícia, né? Vamos pensar qualquer profissional, seja então um contador, seja um auditor, seja um contador público, sempre vai ter que agir com ética e moral. Moral é fácil de interpretar?
Tem até um ditado, né? Às vezes, ditado não, né? Uma frase que o pessoal usa. Ah, isso é legal, mas não é moral. Isso é moral, mas... Isso é imoral, mas é legal. Alguma coisa nesse sentido, né? Por quê? A moral vai até além, ou não, vai depender da formação do indivíduo em relação a esses códigos de ética. Então, a moral é um objeto um pouquinho mais complexo de ser trabalhado. E falando de sigilo, então, quanto ao sigilo profissional, lá na NBCPP 01, fala nos seus itens 25 e 26, os seguintes elementos. O perito, em obediência ao Código de Ética, deve respeitar e assegurar sigilo das informações a que teve acesso, proibida sua divulgação, salvo quando houver obrigação legal de fazê-lo. Como assim, professor? Obrigação legal? Ah, então eu estou investigando, estou tratando um caso. Ah, vamos falar uma separação de marido e mulher. O objeto ali vai ser, em geral, a discussão da divisão de bens, levantamento desses haveres. E nesse processo a gente descobre que a pessoa movimenta valores um pouco estranhos na sua conta. O que eu faço? Falo para alguém? Não falo? Vocês estão aí ainda? Não? Acho que tá todo mundo vendo a novela agora. Ou jornal, né? Se for jornal, melhor. Melhor não, né? Já está assistindo minha aula, mas tudo bem. Informa no laudo? Não. Obrigado, Lucas. Informa no laudo? Não. Porque foge do objeto da perícia. Mas a gente tem obrigação de informar movimentações atípicas, por exemplo, em uma declaração do COAF, né? Então a gente faz por obrigação legal essa declaração. Ah, não existe essa declaração no COAF. Ela existe, mas vamos criar essa situação hipotética que não existe. Mantém o sigilo. Isso, Lucas, COAF. E ela é tão assim na vida do contador que hoje em dia, se vocês entram nas páginas de CRC, já deixo um link lá em cima. Ó, Decore COAF. Para que a gente faça essa declaração. Ah, então eu percebi a movimentação atípica, eu vou nesse COAF, que é uma declaração feita no início do ano sempre, e declaro se eu tenho conhecimento de movimentações atípicas ou não. Um exemplo, né? Ah, mas eu não tenho, vamos falar assim, nenhuma lei que me obrigue a fazer essa declaração. Mantenho o sigilo. Fico restrito a minha função designada no objeto da perícia. Mantenho sigilo profissional.
E o dever de sigilo subsiste mesmo na hipótese de que o profissional se desligar do trabalho antes de tê-lo concluído. Como assim, professor? Alguém pode desligar a gente do trabalho? A gente pode ser, como que é? Não é desnomeado, né? Desnomeado não é a palavra certa. A gente pode ser substituído no processo. De repente eu pedi um valor, as partes não aceitaram, eu não quis diminuir, e o juiz decide nomear outro perito. Então, ele vai passar o trabalho para outra pessoa e eu sou desligado do trabalho, mas eu já tive acesso a toda a documentação daquele processo, todas as informações sigilosas daquele processo. O que eu tenho que fazer? Mesmo que eu não tenha conduzido o trabalho, sigilo profissional. Professor, então o professor quebrou o sigilo profissional quando falou do Confins? Mais ou menos, né? Não deveria ter falado, mas é que Confins é de matar, né, gente? Então, um pequeno deslize, meu. Pelo amor de Deus, nunca escrevam Confins na vida de vocês, a não ser que vocês estejam indo para o aeroporto de Confins. Então, portanto, enquanto durar o trabalho pericial, o profissional deve manter sigilo das partes, bem como do que é discutido nos autos, como forma de se resguardar perante ao Conselho Federal de Contabilidade, com o fórum que você foi nomeado e com a sociedade como um todo. Muito parecido, tá, gente? Só até o André falou, não tive... Não, foi a Tawane que falou que não teve todas as matérias ontem. Outra disciplina que é análoga à Sim. perícia, né? Auditoria. Vocês não tiveram auditoria. E a manutenção do sigilo é idêntica. A gente traz as mesmas características para manutenção do sigilo do perito e do auditor. Porém, claro, do perito ele vai ser para a NBC PP01. A NBC do perito, do auditor é a NBC PA01. Profissional auditor. E, claro, responsabilidades nossas em relação ao trabalho. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, preocupado com a conduta do profissional de contabilidade, fez constar lá na NBC-PP 01, nos itens 28 e 29, orientações em relação a essa responsabilidade. 28. O perito deve conhecer as responsabilidades sociais, éticas, profissionais e legais, às quais está sujeito no momento que aceita o encargo para execução de perícias contábeis judiciais, extrajudiciais, inclusive arbitral. Responsabilidade social, a gente precisa conhecer. Ética, precisa conhecer. Profissional, precisa conhecer muito bem. E legal, mais ainda. Por quê? Aqui pode mexer de maneira bem significativa com a vida do perito e com o bolso do perito. A vida é um caso mais extremo, mas de prisão. E o bolso? A responsabilidade civil. Então, eu errei um cálculo e por esse erro de cálculo, uma das partes foi condenada a pagar um valor muito superior, não precisa nem ser muito, um valor superior ao que ele devia. Posso responder por isso?
Ah, mas eu só errei, professor, não foi de má vontade. Vai ser obrigado à reparação do mesmo modo. Se provado a imperícia profissional, engraçado, né? Perícia, imperícia. A imperícia que eu digo, o erro, vai ser obrigado à reparação civil. Mas foi sem querer, professor. Independente se foi ato doloso ou culposo, é obrigatória a reparação. O que é doloso e culposo? Eu sempre faço confusão com isso. Exemplo. O silêncio de vocês é doloso ou é culposo nesse momento? Não? Talvez. Culposo? Eu também acho que é culposo, hein, Valtinho? Ninguém quer realmente falar comigo, mas então foi sem intenção, vocês não querem falar comigo? Sem intenção de falar. Sem intenção de falar. Então, o Valtinho ajudou ali. Então, não, Lucas, cuidado. Culposo é quando não tem intenção. O Valtinho ali falou sem intenção de falar, é isso mesmo. Então, Doloso é com a intenção de fazer mesmo, né? isso. Então, eu prejudiquei de maneira culposa. Errei errei o cálculo. Não, não tem desculpa. Vai ser obrigado a indenizar. Por isso, a gente tem que ter um cuidado muito grande em conhecer a legislação profissional e legal que a gente está trabalhando. E o termo responsabilidade refere-se à obrigação do perito em respeitar os princípios da moral, da ética e do direito, atuando com lealdade, idoneidade e honestidade no desempenho das suas atividades, sob pena de responder civil, criminal, ética e profissionalmente por seus atos. Professor, então, eu errei o cálculo. Vou responder de maneira criminal? Improvável. Mas vou responder de civil? Vai. E ética e profissionalmente? Vai por consequência. Porque a própria vara, o próprio Tribunal de Justiça faz o, o oficiamento do CRC em relação à conduta indevida do profissional da perícia. Aí acontece, professor, bastante. Bastante, tá, gente? Esse é um dos casos que acontece mais do que a gente imagina. A gente não fica sabendo. Então, falando de responsabilidade civil, aí a NBCTP traz essa figura lá no item 39. O perito, na fase de elaboração do planejamento, com vistas a elaborar a proposta de honorário, deve avaliar os riscos decorrentes da responsabilidade civil, despesas com pessoal e encargos sociais, depreciação de equipamento e despesas com manutenção de escritório. Mas aqui o que importa para a gente é deve avaliar riscos decorrentes de responsabilidade civil. Então, a gente está tratando de um processo delicado, complexo, de uma avaliação de uma grande empresa em processo de dissolução. Tem chance de alguma coisa dar errado?
fazer avaliação de uma empresa, uma métrica complexa, muito discutida, com várias vertentes, com várias formas de serem feitas e que podem ser questionadas. Então o risco é maior, não é? O que eu faço se esse risco é maior? Aumento o preço, deixo o preço mais baixo. Ele vai influenciar, então, para cima no honorário ou para baixo? Acho que para cima. Para cima, né? Pensem, a maior chance, vamos falar bem no popular, a maior chance da cagada. Se der cagada, sou eu que vou ter que pagar. Então eu vou cobrar para correr esse risco. Ah, não, é um processo simples de cálculo de execução de sentença com valores já definidos só para fazer atualização com base no termo de sentença. Muito mais chance de sair tudo bem, só se eu tiver uma desatenção muito grande para errar. Responsabilidade civil vai ser menor. A chance do risco de algo acontecer é menor. Então, não preciso deixar o valor tão alto. Então, quanto mais arriscado é, maior a interferência nos honorários. Então, também no quesito responsabilidade criminal, a própria norma mantém algumas instruções. Então, lá nos itens 35 e 36. Então, item 35. A legislação civil determina responsabilidade e penalidade para profissionais que exercem a função de perito contador, as quais consistem em multa, indenização e inabilitação. O que isso quer dizer? Ainda não está falando penal crime, né? Vamos falar assim. Mas é uma punição. Você fez besteira no seu trabalho. Além de ter que reparar o dano, você tem grande chance de sofrer uma multa por parte do conselho. Ah, você já está em recorrência. Você tem grande chance de ter o seu registro suspenso ou mesmo cassado. Por isso, cuidado com o que vai ser feito. E lá no item 36, a legislação penal estabelece multa, detenção e reclusão para profissionais que exercem atividade pericial que vierem a descumprir as normas legais. E agora, quando será que pode acontecer isso? Vamos abrir o senhor Google aqui. Vocês já devem ter visto o tal da é mais fácil.
Lá para 290 e alguma coisa. Opa. Ó. Pessoal que está fazendo o TCC, cuidado com isso aqui, tá? Vocês sabem o que esse capítulo aqui trata, né? Não? Pessoal que sai copiando o texto dos outros. Sem citar o fulano de tal. Uhum. Se citar o fulano, pode fazer igual? Se citar da maneira certa, pode, Victor. Então eu posso copiar da pessoa? Pode. O que você não pode é deixar de falar que é dele. Então, dá um Ctrl F. E 99. Omitir em documento público particular declaração que nele deveria constar. Aqui pode ser um dos possíveis crimes que um perito pode cair. Não pode? Igual o Lucas falou lá, se oferecer muito, né, Lucas? Oferecer muito dinheiro, você não omite alguma coisa lá no teu laudo? Já dá o que ali, ó, de 1 a 5 anos mais multa. Detalhe, lembrem que o perito, no desenvolvimento da sua função, ele se assemelha a um agente público. Então, a pena vai ser aumentada ainda. Então, a gente pode pagar também. Pagar não, né? Pode responder de maneira penal sobre erros que a gente venha a cometer. Aí geralmente são os erros dolosos, né? E lá, daí no Código de Processo Civil também fala, aí ele também não, né? Ele principalmente fala sobre esse tema. Então, artigo 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte, reparação civil, né? E ficará inabilitado para atuar em outras perícias pelo prazo de 2 a 5 anos, independente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao órgão de classe para medidas cabíveis que sejam necessárias. Vai responder, então, civilmente, profissionalmente e ética. E, dependendo do caso, também por uma infração penal. Então, o próprio Código do Processo Civil já dá essa indicativa, e deixando claro aqui que seja por dolo ou culpa. Então, eu fiz o erro, mas não tinha intenção de causar prejuízo a ninguém. Não tem conversa. Vai responder. Essa é a parte que assusta um pouquinho, né? A gente fica tão feliz quando vê o valor de honorário na perícia, tão bacana. É quando começa a ver as punições, a gente fica, opa.
Será? O negócio é mais sério, né? Então, como se verifica? Perito contador, quando executa esse trabalho de auxiliar da justiça, ele reveste de numerosas responsabilidades, tanto civil quanto criminalmente. Então, ele deixa que várias variáveis possam impactar nesse estabelecimento do seu honorário. Quanto mais risco ele tiver correndo, maior o cuidado ele vai ter que ter na sua formação do honorário. Professor, mas tem como mitigar esse risco? Tem gente que faz seguro. Vocês já viram um seguro para isso? Não? Sim? Talvez? Não. Tem um seguro responsabilidade civil. Ah, fiz alguma coisa errada, vou ter que indenizar o meu, meu cliente, não, né? Uma das partes. Se for de maneira culposa, o seguro faz a cobertura disso. Mas, claro, o seguro vai ter um custo também e a, a influência vai também se refletir nessa precificação dos honorários. Tem aqui dúvidas, perguntas, questões? Não? Talvez? É possível? Tranquilo. Certeza, Taone? Então, né? Por enquanto, sim. Então, aqui algumas normas técnicas e funcionais da perícia. Então, como resultado de estudos iniciados lá na década de 90, que promulgou as primeiras resoluções que disciplinavam a função de perícia contábil, a gente começou a ter o balizamento, vamos falar assim, a normatização da perícia contábil. Ah, mas mudou muito de lá para cá? Sim, vieram tendo várias alterações, trazendo mais responsabilidade e trazendo também uma vinculação maior em relação ao Código de Processo Civil. Então, a gente começou lá em 1990 e hoje a gente tem algumas normas relacionadas a isso. Né? Quais são as principais mesmo? Obrigado pela participação. NBC PP, né? PP, TP. Isso. PP01 e NBC TP01. Técnicas de perícia e profissional de perícia. E elas surgiram com base na evolução da NBC T13, a resolução 733, que evoluíram daí para a resolução 858 de 99, a 857 de 99, fazendo reformulações, e hoje a gente tem as ditas normas NBC-TP e a NBC-PP. Então, as mais recentes, então a gente tem editada essas duas que a gente acabou de falar, né? Com a aprovação da resolução, ou da norma, pela resolução 1243 de 2009. Então, por sua vez, as normas relativas foram condensadas, então, na NBC PP01, perito contábil, e aprovado pela resolução 1244. E foram revisadas em 27 de 2 de 2015. Por que foi revisado nesse período?
E agora? Que lei é essa? Importante para a perícia? Não é importante? Obrigado pela participação. Código de Processo Civil. Então, lá em 2015 foi promulgado um novo CPC. Claro, passou por anos de estudo e a NBC-TP e a NBC-PP vieram sendo analisadas junto, para evoluir junto com o próprio Código de Processo Civil. Então, professor, mas é só essas duas normas? As principais, as essenciais, salvo todo o regramento da contabilidade, é só essas duas. Então, para entender de perícia, não precisa de muita norma. Norma, não. Lei, sim. Então, aqui, se vocês começarem a procurar, vocês vão ter inúmeros artigos falando de perícia, né? Principalmente se a gente for lá para 460. Opa, fui demais. Começa aqui para... Peraí. Olha lá, 464. Ele começa a falar da prova pericial. Quando que o perito vai nomear quando o perito, não, quando que o juiz vai nomear um perito. Os prazos, o que deve constar na nomeação, ou na nomeação não, na proposta de honorário, o que o perito deve fazer em relação à sua atividade, fala da escusa, substituição, apresentação de quesitos, né? Bastante coisa, gente. Não? Tem praticamente um capítulo do CPC falando sobre perícia. Isso só sobre condução da perícia no processo civil. Ah, não, mas eu quero ir para a área criminal, professor. Então pode tratar de ler o Código do Processo Criminal. São normas distintas com trâmites distintos. Quando a gente fala em perito contador, a tendência é o Código de Processo Civil. Então, por mais que a norma profissional ela seja relativamente curta, a gente tem a legislação vasta por trás disso, né? Elas são um condensado de tudo aquilo ali. E, como falando de norma, a gente não ia explorar muita coisa, e ia sobrar tempo um pouquinho hoje, vou iniciar já o tema da próxima aula. Falando de fraude. Tem fraude em contabilidade? É um tema de relevância? Esse é legal. E tem muito tema sobre fraude, gente. Deixa eu ver se está perto aqui. Esteja perto, mais perto.
Não está perto. Eu tenho um livro só sobre fraude. Por quê? É uma área bem vasta para a gente encontrar as coisas. Ser humano é criativo para isso, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, falando de fraude contábil, é o quê? Diferenciação de erro de fraude. Concordam comigo? Ou discordam? São iguais? Não são iguais? Então vamos lá. Fraude e a perícia. Muitos são os casos em perícia contábil que se faz necessário examinar como objeto de detecção de fraude. Então, o conhecimento de fraude pelo perito é condição essencial. Preciso, então, entender sobre fraude contábil? Sim. Como elas se dão? Preciso ser um expert? Não necessariamente, mas quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais difícil se torna enganar o profissional, né? O perito não é enganado de maneira mais fácil. Então, a gente tem muito processo na justiça, e assim como muitos outros processos, inquéritos administrativos, que requerem exame já diferenciado para detecção de fraude. Professor, mas a fraude não é só na área criminal? Não necessariamente. A gente pode ter elementos fraudulentos dentro de relações societárias, por exemplo. Então, eu quero dar um jeito de receber mais lucro do que o meu sócio. Tem formas de se fraudar para conseguir isso. Eu quero dar um jeito de diminuir o valor da minha empresa para pagar mais baixo pela parte do meu sócio. Tem como descobrir isso. Então, a gente pode encontrar fraude contra sócio, contra herdeiro, contra o fisco, contra credores, que são praticados, e o perito é o profissional que normalmente é chamado para identificar. Quem trabalha, então, com fraude? Dois, basicamente, profissionais. Quem será que são? São dois os que têm a atuação nessa figura das fraudes. O perito, já que a gente vai estar vinculado à área judicial e muitas das discussões sobre resultado de fraude vão para a área judicial, e o auditor. O auditor também trabalha com a figura das fraudes, tá? Então, um caso que a gente costuma até, não de maneira comum, porque a falência não é tão comum, mas a gente costuma encontrar falências preparadas. Então, uma falência pode ser preparada a partir de simulação, desvio de ativo, aumento de passivo, tudo com o intuito de prejudicar credores, herdeiros, outros sócios, investidores. Então, a gente vai trazendo nesse conteúdo elementos que podem ser utilizados nessas fraudes. Mas, para a gente poder entender melhor, precisamos saber o que é o erro e a fraude na contabilidade. Então, a fraude, ela é uma ação premeditada para lesar alguém. Ela é pensada. Ela tem
intenção. E o erro? O erro é uma ação involuntária, onde não tinha intenção de causar dano a ninguém. Qual é mais grave? A fraude, sem dúvida nenhuma. Claro, indenizações podem surgir dos dois eventos, mas a fraude ela é agravante. Então, a fraude pode ser um agregado de premeditações, ação dolosa, visando tirar proveito dessas ações de alguma forma. Já o erro são situações não só do dia a dia, mas que podem acontecer e que não vão ter a intenção de gerar o dano. Então, às vezes, a gente somou alguma coisa errada, fez o lançamento com partilhas erradas, inverteu valores. São meros erros. Causam dano? Causam. Mas não foi por intenção. Causam problema? Causam. Mas não tinha intenção. Já a fraude, ela é premeditada. Então, as fraudes se operam com desvio de dinheiro, recebimento de crédito sem dar baixa, lançamento de despesa inexistente, desvio de mercadoria, alteração de documentação, falsificação de documento. Então, a ocorrência de fraude. Por quê? Esse tipo de ação, quando é feito, tem intenção? Então, vamos pensar, você está lá na empresa e verificam que foi recebida uma duplicata e não deram baixo no sistema. Isso é uma fraude? Isso é um erro? E agora? Obrigado pela participação. Sim. Sim? Certeza, Magda? Se não foi dado baixa, alguém pode usar de má fé e, né? Opa, falou uma palavra no meio da frase aí que é peculiar ao erro e à fraude. Podem, pode. Então, quando eu vou conseguir configurar se foi uma fraude ou se foi um erro? Se existe a intenção ou não. Ah, então a pessoa só esqueceu de dar baixa, mas o dinheiro está lá na empresa, está tudo certinho. É um erro, não é? Não, ainda fale comigo. Você começou, agora continue. Aí é um esquecimento, né, professor? Às vezes acontece. Um erro. Agora, não. Foi recebido e a pessoa sumiu com o dinheiro e não deu baixa. Foi E é uma fraude. Sim, Foi premeditado. pensado. É uma fraude. Então, de maneira bem simples, o que diferencia um erro de uma fraude é a intenção. Foi feito de maneira pensada, fraude. Eu quero obter vantagem em cometer esse evento. Foi feito de maneira, vamos falar assim, descuidada, sem atenção, mas sem intenção de benefício, erro. De maneira simplista. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê?
Aí que é o problema. Como colocar em um laudo se foi um erro ou se foi uma fraude? Preciso ter uma certeza muito grande para apontar uma fraude. Até porque, se eu fizer esse apontamento e não conseguir a caracterização da fraude, eu vou estar cometendo um erro, né? E eu posso responder por isso. Professor, mas daí não, isso daí não caberia ao juiz? A determinação de se é uma fraude ou um erro? Isso. Sim. Porém, elementos vão evidenciar se isso é uma fraude ou um erro. Isso é até engraçado, principalmente agora com essas discussões sobre política. O Ministério Público não denunciou um determinado político porque não tinham elementos suficientes. Já ouviram notícia desse jeito? Porque não existe material suficiente para conseguir provar que ele fez aquilo com intenção, ou que ele fez aquilo. Então, para o perito poder apontar isso no seu relatório como uma fraude, ele tem que ter muito bem documentado, ele tem que ter esses elementos, ele vai ter que apresentar esses elementos para conseguir essa caracterização. A decisão é do juiz, mas os elementos de prova vêm do perito. Certo? Então, embora o erro e a fraude possam incidir sobre os mesmos fatos, os mesmos documentos, elas possuem características completamente distintas. Então eu posso registrar um valor errado no balanço, isso ser caracterizado como um erro? Pode. Assim como eu posso ter elementos registrados no balanço que podem ser caracterizados como uma fraude. Vai depender de quê mesmo? Da intenção. Então eu vou registrar esse elemento no meu balanço para melhorar o meu balanço e eu vou ter vantagem com isso. Opa, estou pensando em cometer uma fraude. Não, eu registrei, estava fazendo lançamento, lancei uma nota errada, ou lancei um valor errado. Estou pensando, ou estou relatando um erro contábil. Tranquilo? Mais ou menos? Vocês ainda estão aí? Então, deixem isso bem gravado. A fraude é um erro proposital. Existe um propósito específico na ocorrência desse erro. E o fraudador é um tipo específico e nem sempre, na grande maioria das vezes, ele não comete a fraude sozinho. Ele precisa de ajuda de terceiros. Concordam comigo? Não? Talvez? Obrigado pela participação. Na grande maioria das vezes, a atuação é em conjunto, não é sozinho, tá, gente? Somente pequenas fraudes costumam ser feitas sozinhas. As mais significativas são com a ajuda de terceiros. E, claro,
quanto mais imperfeito é o controle de uma empresa, o que ela se torna? Mais vulnerável a fraudes e erros também, né? Aqui vem a importância da figura dos controles internos. Quanto melhor são os controles internos de uma empresa, menor o risco que ela tem de ser tanto sofrer com erros quanto ser fraudada. Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Falem comigo, pelo menos para dar boa noite. Não? O pessoal hoje está com sono, professor, eu Já acho. estou percebendo, não estão com sono, acho que estão dormindo já na frente do computador. Mas Ou tá tranquilo. é que eu não tenho esse poder de abrir câmera por aqui, senão ia pegar a gente igual aquela menina na reunião lá da prova, que tava na cama, assim. Eu tenho um O cinto, pior é que abriu ainda por vontade própria, né? né? Não sei se é pior ficar só mudo igual vocês estão, ou se é igual ela que já estava assumidamente deitada, né? Mas tudo bem. Próxima aula, o que que a gente vai ver? A gente vai passar casos, ou não casos específicos, mas elementos que podem ser praticados, fraudes possíveis em setores da contabilidade. Então, fraude com ativo, fraude com passivo, fraude até com patrimônio líquido, com receita, com despesa. E as mais diversas possíveis e imagináveis, tá? Dúvidas? Vocês estão aí? O da Nájida, para mim, não está nem mais aparecendo a fotinho dela. Pra mim também não. Parece que ela tá bloqueada no Meet. O que ela fez agora? Ela Não não fiz quer, nada, professor. não quero nem que apareça a minha foto mais. Ah, não fiz nada. Então tá. Ah, já tem algumas situações das próximas disciplinas. Para tristeza de vocês, vão continuar me aturando, tá? Quais são as próximas, professor? Que eu lembro que a Débora estava falando, pelo menos para mim, intermediária 2, daí provavelmente seja com vocês. Vai ter o laboratório contábil, vai ter tópicos específicos com a turma da Tawane, e custos 1, que é com o pessoal novo. Novo não, né? Que está agora no segundo e terceiro. Mas a gente não vai fazer custo 1, né? Custos 1. Não. Não. Ah, tá. E professor, o que ia falar? Então, provavelmente, custos 2 não fique comigo. Que triste. Só porque eu gosto da disciplina, eles não me dão. Professor, você sabe me dizer se a grade do curso foi atualizada esse ano? Eu acho que não, Vitor. É que eu olhei lá no AVA e tá aparecendo umas matérias diferentes, mas eu vou conversar com o pessoal lá da central. Porque eu, pelo menos, não tenho notícia de mudança de grade. Diga, Lucas. Em relação ao Vitor, ele tem que mandar mensagem lá para fazer um protocolo, né? Mandando arrumar com só as matérias que ele faz mesmo. Porque senão chega lá no final do trimestre e tá que ele tá reprovado por causa dessas matérias aí que vão ficar com nota 0. Exatamente isso que aconteceu. E tem umas disciplinas lá que no começo do curso não tinha na grade do curso.
É que eles vão ter que ajustar a grade para você, provavelmente. Mas por enquanto é só isso que eu sei, tá, gente? Mas então, na vida custa os dois, provavelmente não sou eu que vou trabalhar com vocês, tá? Pode ser que seja a Débora. Não sei. Beleza, gente? Dúvidas, perguntas, questões, xingamentos? Nada? Certeza? Não. Então tá, gente. A aula que vem acho que vocês vão gostar um pouquinho mais, que ela é mais instigante pensar. Tudo que pensa no que o ser humano pode fazer de cagada, a gente fica mais curioso, né? Então, semana que vem é feriado, né? Ah, é verdade. Nossa, sem graça você também. Desculpa, professor. Ai, ai. Eu Eu vi você então, estava empolgado aí, desculpa. uma das situações que eu acho que mais instiga falar de fraude, o pessoal fica curioso, né? Isso me deixa curioso, deixa eu ver. Sim, aí vai ter a próxima aula, depois vai Vai, ser. A gente vai ter ainda mais 2 aulas, né? vai ser, a gente vai ter então esse conteúdo dia 23, aí dia 30 eu vejo o que eu vou passar para vocês, provavelmente matéria nova, e daí a prova. Hã? Matéria nova? Como assim? Ué, já tem 2 Revisão. aulas, de 3h30. Revisão, né? Eu acho que dia 30 deveria ser uma revisão daquele jeito que você fez da última vez. A gente faz. De perícia eu costumo fazer, porque eu sei que é denso. Então tá. Mas quando é feriado é bom para você também, né, professor? Ou não? Quando é feriado no meio da semana, assim, eu nem ligo muito, Vitor, porque eu não consigo fazer nada. Não influencia muito. Geralmente eu trabalho de casa também, então. Mas então tá, gente. Então por hoje é isso. Próxima semana é feriado, então estragou nosso planejamento. Então lá no dia 23 a gente fala das fraudes. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Bom descanso para vocês. Aproveitem o dia chuvoso. Continuem a dormir, né? Já que vocês já estavam cochilando na aula. E a gente se encontra terça-feira. Tá bom? Combinado, professor. Muito obrigada. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Bom descanso para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, Vitor. Boa noite, Lucas. Bom fim de semana. Professor, como o senhor é injusto, tô aqui, ó, copiando lição.